Então, pessoal, nessa segunda aula eu vou discutir com vocês, começar a discutir as enzimas que usam NAD como substrato e como que isso altera a regulação do metabolismo, tá? Então, nessa parte eu vou falar principalmente das sirtuínas. Eu vou entrar em detalhe nelas para vocês. Então, vamos para a aula. Então, a primeira coisa é que, como a gente usa, essas enzimas usam NAD como substrato, a concentração de NAD vai fazer diferença. Então, se você tiver uma concentração alta de NAD, você vai ter uma atividade maior dessas enzimas. Se você tiver uma concentração baixa de NAD, quanto menos substrato, menos atividade aquela enzima vai ter. Então, a concentração de NAD é importante. E uma coisa que é importante, então, em que momento, em que local da célula, em que momento aquela concentração de NAD vai estar alta, vai dizer se aquela enzima vai estar funcionando ou não, tá? Então, o que é importante é que você pode ter concentrações de NAD diferentes no núcleo, no citossol e na mitocôndria, por exemplo. Tá? Então, você ter uma concentração alta de NAD no citossol não necessariamente faz com que você tenha uma concentração alta de NAD na mitocôndria. Né? Por quê? Porque até pouco tempo atrás a gente acreditava que a membrana da mitocôndria era impermeável para NAD, o que não é verdade, eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Então, mas ainda assim você pode ter concentrações diferentes de NAD no citossol e na mitocôndria, porque o NAD não consegue passar pela membrana da mitocôndria livremente, mas existe um transportador capaz de fazer isso. Mas você vai ter, então, você pode ter formas de regular a concentração de NAD dentro e fora da mitocôndria, e aí se você tiver enzimas, sirtuínas, dentro e fora da mitocôndria, pode ser que as do citossol estejam ativadas devido à alta concentração de NAD, enquanto as de dentro da mitocôndria não estejam porque a concentração de NAD está mais baixa. Então isso é importante saber disso, tá? Como que a gente consegue balancear então a quantidade de NAD do citossol do citossol e da mitocôndria vai depender de umas lançadeiras que eu vou falar para vocês agora. Então, embora a gente não consiga, o NAD não consiga livremente passar pela membrana mitocôndria, você consegue transportar NAD para dentro e para fora dependendo das vias metabólicas que estão acontecendo nos dois casos, tá? Então, por exemplo, você pode transportar NAD ou mudar a concentração de NAD dentro e fora do citoplasma com base na lançadeira de aspartato malato. Como é que isso funciona? Na glicólise, por exemplo, você vai ter a formação de NADH, certo? Lá na glicólise. E você vai usar esse NADH para transformar o oxalacetato em malato. E você regenera o NAD. Tem um NAD aqui. Mas esse poder redutor foi passado para o malato. Esse malato então entra na mitocôndria. Você tem um transportador aqui que troca malato por alfa-cetoglutarato. Então o malato entra e o alfa-cetoglutarato sai. Aqui dentro você tem uma segunda enzima que transforma NAD em NADH. Então esse NADH que estava aqui fora, tá? Agora ele já aparece aqui como NADH aqui dentro. Tá? Esse malato que virou oxalacetato de novo, para ele sair de volta para o citossol, ele é transformado em aspartato, e esse aspartato sai da mitocôndria e entra num transportador que joga aspartato para o citossol e glutamato para dentro da mitocôndria. Por isso que é uma lançadeira de aspartato malato. Tá? Então o aspartato sai, o malato entra e com isso você consegue equilibrar as concentrações de NAD e NADH no citossol e na mitocôndria, por exemplo. Mais recentemente, a gente descobriu então um transportador mitocondrial de NAD, tá? Que tem esse nome aqui gigante, é o código, né? SLC25A51. E o que eles descobriram foi o seguinte: quando você olha a concentração de NAD mitocondrial, tá? Em células que esse transportador foi deletado, tá? Então você tem a concentração de NAD no controle, que é a barra preta, desculpa. Esses dois aqui são mutantes, tá? Então você deleta o transportador de NAD, a concentração de NAD cai absurdamente na mitocôndria. Esse transportador é super importante para balancear os níveis de NAD mitocondriais, tá? Se você recoloca esse transportador, tá? Aqui, ó, nessa bolinha aqui, que é essa linha, essa barra laranja, você aumenta. Se você recoloca aqui, você aumenta também, que é essa barra vermelha, tá? Mas se você coloca um outro transportador, não o A51, o A3 da mesma família, mas que não é capaz de transportar NAD, você não consegue recuperar. Então é uma coisa específica desse transportador. Então a gente tem um transportador mitocondrial de NAD e isso é uma novidade. Em leveduras a gente tem esse transportador mitocondrial, então se você deleta esse gene na levedura, tá? Então a levedura não, você tira o transportador mitocondrial da levedura
e coloca o transportador humano, você é capaz de reverter parcialmente os níveis de NAD mitocondriais. Tá? Então, é um transportador que é conservado durante a evolução, e se você coloca o transportador humano em leveduras, você é capaz de recuperar pelo menos parcialmente a função daquele gene que foi deletado. Então, mostra que de fato ele é um transportador mitocondrial de NAD, isso é uma novidade pra gente. Vamos falar das sirtuínas então. Então a gente tem esse balanço de NAD, então vai depender da concentração de NAD em cada uma das componentes celulares, tá? Mas você vai precisar de NAD para elas funcionarem, tá? Então vamos dizer que a concentração de NAD seja suficiente, você vai ter atividade dessas enzimas. E a enzima que eu vou falar para vocês nessa parte são as sirtuínas. O que a sirtuína faz? Ela vai ter duas funções básicas, tá? Ela principalmente faz deacetilação, tá? Então ela vai tirar radicais acetil de proteínas. Então você tem uma proteína acetilada numa lisina, tá? Então é um radical acetil, e ela vai deacetilar essa proteína. Como é que ela faz isso? Ela usa o NAD como substrato, tá? Então ela vai juntar a proteína acetilada com o NAD, vai deacetilar a proteína, gerando acetil-ADP ribose, tá? Então ela vai pegar esse acetil, juntar com um pedaço do NAD e vai gerar nicotinamida. Então o NAD foi quebrado nesse processo, degradado, o NAD virou nicotinamida, mas você conseguiu deacetilar a proteína, tá? Ela também pode fazer ADP ribosilação, que é colocar um ADP ribosil numa proteína, vai ser mais raro. Você tem uma proteína qualquer, que pode ser ADP ribosilado, ele quebra o NAD, pega o ADP ribosil do NAD, coloca na proteína e gera nicotinamida também. Tá? Então nesse processo você tem a degradação do NAD. Como é que a sirtuína se correlaciona com o metabolismo? Então, várias das coisas que eu falei no primeiro vídeo para vocês, eu vou voltar aqui nessa parte da aula, tá? Então, por exemplo, você tem uma correlação entre a atividade da sirtuína e o exercício, tá? Então aqui eu tenho diferentes amostras de músculo, e eu coloquei o camundongo aqui, o camundongo que não correu, e aqui o camundongo que fez um exercício tempos depois do exercício, tá? E aqui eu estou olhando proteína acetilada. Então, quanto mais atividade de sirtuína, menos acetilada essa proteína aparece. Então, tem que ver sumir essa mancha aqui no gel, tá? Então, se vocês olharem aqui, eu estou usando aqui um alvo de sirtuína, que é PGC1-alfa. E vocês veem que conforme você vai passando o tempo depois do exercício, a acilação da PGC1-alfa diminui. Isso indica que você tem um aumento da atividade de sirtuína, tá? Dá para ver claramente aqui, por exemplo, que some basicamente a quantidade de PGC1-alfa acetilado. Isso é uma atividade muito intensa de sirtuína. Tá? Então, quanto menos proteína acetilada aparece, mais atividade de sirtuína eu tenho. Então, aqui eu mostro que o exercício estimula a atividade das sirtuínas. Tá? E lembra que o exercício aumentava as concentrações de NAD. Restrição calórica também tem um efeito sobre a expressão de sirtuína, aqui no caso, né? A atividade que é a expressão. Então, no fígado, eu tenho um efeito reverso. Quando eu faço restrição calórica, eu tenho uma redução da atividade de sirtuína, da expressão de sirtuína. Mas quando eu faço, eu olho no tecido adiposo branco e no músculo, eu tenho um aumento da expressão das sirtuínas. Tá? Então, a restrição calórica modula a expressão de sirtuína dependendo do tecido. Tem um aumento em tecido adiposo branco e músculo, e uma redução em fígado. Lembra que a restrição calórica também mudava as concentrações de NAD nesses tecidos que eu falei para vocês na primeira parte da aula. O jejum também regula a atividade de sirtuínas, tá? Então aqui eu estou olhando dois alvos, FOXO1 e PGC1-alfa de novo, tá? Então eu estou olhando aqui os níveis de acetilação dessas proteínas. Foco aqui nas duas primeiras barras. A barra branca é o camundongo que está comendo, e a barra cinza é o camundongo que fez jejum. E vocês olham que o nível de acetilação das duas proteínas diminui. Então, se eu faço restrição calórica ou jejum, eu tenho um aumento da atividade das sirtuínas, expressão e atividade das sirtuínas. Se eu olho agora, saindo de mamífero, eu olho em levedura, tá? Pego a levedura, coloco a levedura com uma quantidade reduzida de glicose, tá? Então a levedura está no meio de cultura, normalmente ela tem 25 milimolar de glicose, que eu reduzi para 5 milimolar de glicose, então reduzi 5 vezes a quantidade de glicose que a levedura tem disponível. Isso é como se eu fizesse um jejum ou uma dieta para a levedura. E eu tenho também, em mamífero faço jejum, eu tenho um aumento da atividade de sirtuína. Em levedura eu também tenho um aumento da atividade de sirtuína quando eu reduzo a quantidade de nutrientes disponíveis para aquela célula. Tá? E quais são os papéis da sirtuína? O que a sirtuína faz no metabolismo? Mais claro que a gente vê em diferentes modelos é um aumento da longevidade. O tempo de vida aumenta
quando eu tenho uma atividade maior de sirtuína, tá? Então, por exemplo, aqui em Drosophila melanogaster, que é a mosca da fruta, a linha cinza é o controle, a mosca normal, e a linha preta é a mosca que está super expressando sirtuína. Então, e aqui eu estou olhando a sobrevivência uns dias, tá? Eu vejo, então, que a mosca vive mais tempo. Aqui embaixo eu tenho o tempo de vida da levedura, e eu também tenho, quando eu modulo a atividade sirtuína, eu tenho um aumento do tempo de vida desse fungo, tá? Isso acontece também em mamífero, aqui em camundongo. Então, aqui eu estou olhando camundongos que têm sirtuína, tá? É o cinza. E aqui eu tenho camundongos que não têm sirtuína, eles foram deletados de sirtuína e eu vejo que o camundongo morre mais rápido. Você olha aqui é tempo de vida de 50%, tá? Então aqui eu tenho o camundongo vivendo por volta de 1 ano. E eu não, em 2 anos, aqui quase 2 anos, eu não atinjo essa mortalidade de 50%. Tá? Então, o tempo de vida muito aumentado quando eu olho nos camundongos que têm sirtuína comparado aos que não têm sirtuína. Então, ter sirtuína, mais sirtuína, aumenta o seu tempo de vida. Uma outra coisa que a gente tem agora, voltando para o metabolismo, a sirtuína é envolvida claramente no metabolismo mitocondrial. Tá? Então, se eu tenho um camundongo nocaute para sirtuína, que aqui é a barra preta, tem uma redução no meu consumo de oxigênio, tá? Então o metabolismo mitocondrial está diminuído, então quanto menos sirtuína eu tenho, menos consumo de oxigênio eu tenho, menos atividade mitocondrial, menos essa célula respira, tá? E aí, se a gente começar então a tentar ver no metabolismo, brincar um pouco em colocar e tirar a sirtuína, o que vai acontecer com esses modelos, tá? Nesse caso aqui, eu tenho um camundongo que está super expressando sirtuína, tá? E tem que ter uma leve superexpressão de sirtuína, tá? E não tem nada muito emocionante para mostrar para vocês aqui, tá? Então, os símbolos pretos são os camundongos controle, os símbolos brancos são os camundongos que têm uma superexpressão de sirtuína. E no primeiro momento eu tenho nada muito emocionante, na verdade, até algumas coisas contraditórias, tá? Se eu olho o metabolismo de glicose, eu não tenho muita diferença, então o camundongo não é mais tolerante à glicose, no teste de tolerância à glicose, ele também não é mais sensível à insulina, no teste de tolerância à insulina. Se eu olho o consumo de oxigênio, na verdade, os camundongos que têm uma superexpressão de sirtuína, eles têm menos consumo de oxigênio, tá? Então, se eu olhar aqui, a linha azul é o camundongo controle e a linha vermelha é o camundongo com mais sirtuína, ele tem um consumo menor de oxigênio, dá para ver na barra aqui, tá? Continuando, então, aqui eu estou olhando o coeficiente respiratório, o que isso aqui me diz? Isso aqui está me dizendo se o camundongo tem uma tendência maior a consumir carboidrato ou lipídio, tá? Então, quanto maior o coeficiente respiratório, mais glicolítico esse camundongo é. Quanto menor, mais beta-oxidativo, assim, por assim dizer. E a gente consegue ver aqui que não tem diferença nenhuma, tá? Então você não tem uma relação uma mudança na relação entre consumo de oxigênio, consumo de glicose e ácidos graxos, tá? Eu também tenho, mas se eu olhar a atividade é diferente, tá? Então um camundongo com superexpressão de sirtuína, ele tem uma atividade locomotora menor, tá? O peso do camundongo não muda, tá? Então, embora ele consuma menos oxigênio, o peso dele não é menor, provavelmente porque ele tem uma redução no quanto ele come, tá? Então ele está comendo menos, e a temperatura dele é um pouquinho mais baixa, o que faz sentido porque ele tem um consumo de oxigênio menor, então ele deve estar menos termogênio, tá? Então a temperatura é um pouquinho mais baixa. Eu começo a ver coisas mais interessantes quando eu estresso esse camundongo metabolicamente, tá? Então, se eu dou uma dieta rica em gordura para o camundongo, esse camundongo que super expressa a sirtuína, ele está protegido contra o diabetes induzido por uma dieta rica em gordura, tá? Então, uma dieta rica em gordura aqui, ou a barra preta, o camundongo controle, a glicemia aumenta e ela não aumenta tanto quando eu tenho um camundongo que super expressa a sirtuína. A mesma coisa quando eu olho o camundongo DBDB, que é um camundongo que não tem um receptor de leptina, que vocês viram na aula passada, nas aulas atrás. Esse camundongo também é obeso e diabético e eu consigo corrigir pelo menos parte da glicemia de jejum quando esse camundongo superexpressa a sirtuína, tá? O peso, a porcentagem de gordura não muda muito, não tem muita diferença, tá? A insulinemia é mais baixa, então tanto um camundongo que comeu uma dieta rica em gordura, quanto o camundongo que não tem receptor de leptina, os dois modelos de obesidade,
eu tenho uma insulinemia menor, então isso indica que o camundongo está até mais sensível à insulina, porque ele consegue manter a glicemia mais baixa a custas de menos insulina, mas você também não tem um aumento do gasto energético. Tá? Eu tenho resultados contraditórios, mas ainda assim uma super expressão de serotonina me protege contra o diabetes e modelos de estresse metabólico. Aqui eu estou fazendo uma ativação farmacológica, tá? Então é um composto que ativa a sirtuína e eu tenho uma proteção contra esteatose hepática. Então dá para ver que se eu alimento camundongo com uma dieta rica em gordura, aparecem essas bolinhas aqui bege, são a gordura acumulada no fígado. Mas se eu tenho a mesma dieta rica em gordura num camundongo que está com a sirtuína farmacologicamente ativada, eu tenho uma redução na quantidade de gordura estocada no fígado, tá? E se eu olho, então, o índice de esteatose também é menor. Então, a ativação farmacológica de sirtuína protege o fígado contra esteatose e contra o dano hepático também. Então, se eu olho enzimas hepáticas no plasma, eu tenho uma redução quando eu tenho ativação de sirtuína, mostrando que o fígado está mais saudável. Agora eu vou fazer o contrário, tá? Eu tinha super expressado ou ativado a sirtuína. Agora eu vou fazer camundongos nocaute para sirtuína. Ou seja, esse camundongo não vai ter sirtuína, no caso, sirtuína 3 nesse trabalho aqui, tá? E aí a gente vai ver o que acontece com esse camundongo quando eu tiro sirtuína, tá? Primeira coisa que acontece é que esse camundongo ele é mais gordo, tá? Então o camundongo nocaute para sirtuína são os símbolos pretos e os camundongos controle o símbolo branco. Então você pode ver que quando olha o peso corporal do camundongo, os pontinhos pretos são mais altos, tá? Então esse camundongo ele vai engordando, ele vai ganhando peso quando ele não tem sirtuína. Provavelmente isso acontece porque ele não tem, e tem um gasto energético menor, tá? Então se olha o consumo de oxigênio e a produção de CO2, que são indícios do gasto energético do camundongo, ele é sempre mais baixo no camundongo sem sirtuína. Então tem uma redução do gasto energético, tá? Se eu olho, então, a tolerância à homeostase de glicose, ela também está alterada. Se eu olho uma dieta rica em gordura, esse camundongo ele é mais diabético, então ele é menos tolerante à glicose, demora mais para baixar a glicemia, tá? Mas você não tem muita diferença na resistência à insulina, tá? Então, numa dieta rica em gordura, ele é parecido. Se eu olho numa dieta normal, tá? Sem estressar metabolicamente esse camundongo é muito pior do que o controle, tá? Já de saída. Então, se eu olho na tolerância à glicose, eu dou glicose para o camundongo, a glicose demora muito para baixar, então ele é bem mais intolerante à glicose, tá? E se eu faço essa tolerância à insulina, injeto insulina no camundongo e vejo contra-glicemia baixa, no camundongo nocaute para sirtuína ela quase não baixa. Por que isso acontece? Porque o camundongo está resistente à insulina. Andando mais para frente, então, olhando o resto do camundongo. Se eu olho o fígado do camundongo nocaute por sirtuína é cheio de gordura, tem muito mais gordura do que o camundongo controle, que são as manchas vermelhas, tá? Então, se eu olho aqui, a quantidade de triglicerídeos é maior, a quantidade de colesterol éster também é maior, tá? E aí, se eu faço uma brincadeira, eu pego então um camundongo e aumento artificialmente a expressão de sirtuína 3 nesse camundongo, então aqui eu tô olhando no nocaute, agora que eu estou olhando um camundongo que super expressa sirtuína 3, eu tenho uma redução da quantidade de triglicerídeos, mostrando que a expressão de sirtuína 3 está inversamente e diretamente correlacionada com os níveis de lipídios no fígado. Então, se eu não tenho sirtuína, os níveis de lipídio aumentam, se eu tenho mais sirtuína, os níveis de lipídio diminuem. Tá? Esse monte de gordura, então, vão causar danos hepáticos, tá? Então, se eu olho, eu tenho um índice de esteatose maior no camundongo nocaute e eu tenho uma inflamação maior nesse camundongo nocaute, tá? Então, esse camundongo está esteatótico e com inflamação hepática. E se eu olho o perfil plasmático de lipídios plasmáticos no sangue do camundongo, eu tenho um aumento de triglicerídeos, eu tenho um aumento de colesterol total e um aumento de LDL e VLDL. Então isso indica que esse camundongo está dislipidêmico também. Então esse camundongo está todo, metabolicamente todo ruim. Ele está obeso, diabético, esteatótico e dislipidêmico. Tá? Então ele está, a falta de sirtuína 3 desregula metabolicamente o camundongo inteiro devido à redução do gasto energético. Isso aqui em camundongo, esse paper aqui é super extenso, eu mostrei só os dados para camundongo, mas o que eles mostram no final é que tanto camundongo sem sirtuína 3, como camundongos alimentados com uma dieta rica em gordura, que também causa uma inibição de sirtuína 3, como pessoas que têm mutações de sirtuína 3 têm fenótipos bem parecidos. O que acontece? Você tem uma redução da taxa metabólica e uma redução da oxidação de ácidos graxos, tá?
essa redução de ácidos graxos causa um aumento dos níveis de esterato, tá? Isso vai causar, então, obesidade, como eu falei para vocês, resistência à insulina, inflamação e esteatose hepática num quadro de síndrome metabólica, tá? Então, isso tem importância, inclusive para humanos que têm mutações em sirtuina 3 que causam uma redução da atividade de sirtuina 3. Então, as sirtuinas funcionam como sensores de NAD, tá? Então, dependendo da sirtuina que você tem mais de uma sirtuina, elas têm diferentes KMs, tá? Então diferentes afinidades para o substrato, então elas vão estar ativadas em diferentes situações dependendo dos níveis de NAD, tá? Então enquanto algumas sirtuinas, como a sirtuina 6, tem um KM super baixo para NAD, ela está ativa basicamente o tempo inteiro, ela precisa de muito pouco NAD para estar ativa, outras sirtuinas como a sirtuina 3 e sirtuina 5 têm os níveis de NAD muito altos, tá? Então elas funcionam como sensores de NAD. Outras enzimas que eu vou falar para vocês na próxima parte da aula, como as PARPs e a CD38, elas também consomem NAD, tá? Então elas vão disputar com as sirtuinas pelo NAD disponível. Isso vai fazer com que, então, se você tenha, como eu vou falar para vocês, um aumento da atividade de PARP, você vai acabar tendo uma redução na atividade de sirtuina. Mas esse é um assunto para a próxima parte da aula e eu vejo vocês daqui a pouco. Um abraço.